no livro de Romanos, capítulo 1. E nós começamos o capítulo 1 de Romanos. Paulo, ele se apresenta, né? E na semana passada, nós lemos até o versículo 17. Só para os irmãos relembrar, será que a gente consegue achar aí? É Romanos 1. É só 1. Só tem o número 1 aí. Isso. Então, o nosso assunto hoje é rejeitando a verdade, tá? Não há desculpas para quem rejeita a verdade de um Deus Criador e Salvador. A pessoa pode pensar que ele tem desculpa, né? Não, porque que desculpa você vai dar para Deus? Geralmente você escuta assim, né? Mas e aquele povo que mora lá naquele país longe, que ninguém vai lá pregar o evangelho para ele? E aqueles índios lá não sei da onde, né? Que esse pessoal, como é que vai condenar para o inferno essas pessoas? Eu acho que a gente já ouviu essa palavra antes, a gente já ouviu. E quando você pensar nessas pessoas, eu quero que vocês lembrem do seguinte, dessa palavra hoje, no nosso terceiro estudo em Romanos, no capítulo 1, de que não há desculpas para quem rejeita a verdade de um Deus Criador, de um Deus Salvador. Ninguém tem desculpa. Nos nossos últimos versículos de hoje, né, simplesmente nós vamos encontrar a seguinte leitura, né? Eles são indesculpáveis, no final do versículo 20, para que fiquem indesculpáveis. Então, todas as pessoas deste mundo, eles não têm desculpas, se eles se encontrarem no inferno. Eu me lembro de um texto que eu li, e acredito que é o Mackintosh que disse isso, né? Ele viveu há muitos e muitos anos atrás, mas ele disse o seguinte: se você se encontrar no céu, você agradeça só a Deus, pela misericórdia, pelo amor, por Ele ter mandado Jesus te salvar, porque você era indigno. Então, se você se encontra no céu, olha, Deus deve ser louvado. Mas se você se encontrar no inferno, a culpa é só sua, né? Você é o grande culpado. E aqui esse texto vai mostrar um pouco para nós, né? O que a gente viu na semana passada? Primeiro nós observamos a preocupação de Paulo com as almas romanas, né? Ele fala que ele orava por eles. A minha preocupação, ele dizia, a minha ocupação é orar incessantemente por vocês. Eu quero ter comunhão com vocês, eu quero estar junto com vocês para poder comunicar um dom espiritual para vocês. Então o apóstolo Paulo, ele nunca tinha ido em Roma, na igreja pelo menos, ele não conhecia as igrejas de Roma, ele não conhecia os irmãos de Roma, mas ele estava dizendo, eu oro por vocês, eu me preocupo com vocês, eu quero estar junto com vocês, eu quero pregar para vocês, eu quero ganhar uma alma aí na cidade de Roma, né? E a segunda declaração que ele dá é no versículo 16. Você pode ler comigo aí, no versículo 16, o Paulo dizendo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, né? Então ele diz, olha, eu não tenho vergonha de Jesus, eu não tenho vergonha de falar que eu tenho Cristo como Salvador, eu não tenho vergonha de pegar as minhas coisas e ir na igreja, eu não tenho vergonha de ir lá no meu trabalho falar do amor de Deus, de falar que Jesus Cristo me salvou, eu não tenho vergonha de encontrar os meus amigos na escola e falar para eles que Jesus me salvou dos meus pecados. Eu não tenho vergonha do Evangelho. O Evangelho é sobre Jesus, o Evangelho é sobre o amor de Deus. Então ele está dizendo, eu não tenho vergonha do Evangelho, mas eu sei que muitos crentes têm vergonha do Evangelho. Por isso ele terminou nesse assunto, né?
e ele fala, vamos ler do versículo 18, 19 e 20. O nosso estudo hoje é curto, 18, 19 e 20. Vamos à leitura. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em mentira, ou em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus manifestou. Olha, tudo que você pode conhecer de Deus, Deus mesmo manifesta, Ele revela para você. É o que está dizendo, versículo 20, porque estas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Irmãos, tem uma história, né? É a história do motorista, o motorista insano, tá? O motorista insano, ele é o seguinte, ele começa a dirigir o seu carro, e ele está lá dirigindo o seu carro, daqui a pouco aparece uma luz vermelha no painel. Bem, quando você está no sinaleiro, uma luz verde quer dizer que está tudo bem, não é assim? Pode passar. Uma luz amarela quer dizer o quê? Atenção, né? Opa, cuidado, né? É só isso, amarelo é cuidado. Mas uma luz vermelha quer dizer o quê? No sinaleiro? Pare. Então, pare, né? E aí ele viu aquela luz vermelha, sabe, piscando, tal, né? Bom, ele deve ter aprendido que quando acender uma luz vermelha, o que ele deve fazer? Ele deve parar imediatamente, né? Mas ele olhou e disse, eu não gosto muito do vermelho não, né? Eu vou continuar. Daqui a pouco começou um barulho, cloc, 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 cloc. Um barulho começa a aumentar. Ele disse, quer saber? Eu não gosto muito desse barulho, e ligou o som do carro, mas ligou bem alto o som do carro, deixou o som alto, né? E era aquelas músicas bem, né, bem fortes, e aí ele não estava mais escutando, sabe, o barulho, estava lá fora, mas dentro do carro ele só escutava aquela música, mas a luz vermelha acendendo, a luz vermelha acendendo, a luz vermelha acendendo, até que houve uma explosão, bum, né? Fundiu o motor. O que aconteceu com a viagem dele? Teve que parar. Mas a luz vermelha tentou avisar, tentou dizer assim, ei, tem alguma coisa errada aqui, olha, o nível de óleo está muito baixo, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui dentro do seu motor, para, antes que quebra, para. É assim, olha, esses 3 versículos aqui, está dizendo isso para nós. Esses 3 versículos aqui está dizendo que Deus está falando para a humanidade, ei, né? Está acontecendo alguma coisa, eu existo, eu estou aqui, mas a palavra de Deus diz que os homens, eles erguem o som bem alto, para não ouvir Deus dizer que só Jesus Cristo salva, que Ele é um pecador, que Ele está doente, que Ele precisa parar, que Ele precisa ouvir o Evangelho, que Ele precisa crer em Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, mas Ele liga o som bem alto. Ele não quer ver a luz vermelha, e Ele também não quer ouvir o barulho que está em sua volta. Por isso, no final do versículo 20, você lê, esses homens, eles são indesculpáveis. Nós temos um motorista aqui, que é você, né, Gustavo? Gustavo é motorista, né? Se acender a luz vermelha, o que você faz, Gustavo? Para, é isso aí, né? É isso aí. Só que o ser humano, Gustavo, ele tem uma luz vermelha apontando para ele, dizendo que ele é um pecador, que ele está perdido, que ele está condenado ao inferno, mas ele não para. A palavra que Deus vai usar aqui é que ele abafa o som. Bem, Paulo começa falando o seguinte, sobre o assunto, falando sobre o assunto da rejeição. O apóstolo Paulo fala sobre a ira de Deus. Olha o versículo 18. Do céu se manifesta a ira de Deus. E a ira de Deus não é igual à ira do homem. Nós ficamos irados, às vezes sem motivos. Nós ficamos irados porque
Às vezes a pessoa não fez o que a gente quis e o que a gente queria era errado, né? E aí a gente fica com ira, a gente fica com ódio. Você não confunda a ira de Deus com a ira dos homens. A ira de Deus é uma ira santa, é uma ira justa. Não tem nada que se possa se aproximar da ira de Deus quando a gente vai pensar sobre a ira de Deus. Eu estava pensando assim no exemplo fraco, né? Podemos imaginar um exemplo fraco do que é a ira de Deus. Vamos dizer que você está passando na rua, aí você encontra uma criança sendo maltratada. Uma criança maltratada com uma corda no pescoço, sendo carregada e empurrada assim, e você fica indignado com aquilo lá. Você fala, calma lá, isso não está certo. Quando eu morava em Galha, tinha um rapaz, ele andava sempre sem camisa do cavalo, era um rapaz muito forte, sabe? Sem camisa, com aquele chapéuzão assim, e ele estava carregando um cachorro na corda, e o cachorro, ele estava sem andar, o cachorro só pulava, né? O cachorro, eu estava lá na minha área, né? Eu dei um grito para ele, ele fez de conta que não me ouviu, né? Aí eu só sei que o rapaz que trabalhava na padaria, ele deu um grito com ele, aí juntou os dois irmãos da padaria, começaram a gritar, e foi uma confusão muito grande. Olha, deixa eu dizer, você vê uma coisa dessa, você fica muito irado, né? Um cachorro sendo carregado, sabe, sendo arrastado, sendo arranhado, rasgado, tudo, e aquilo deixa você indignado. É uma indignação justa. Vocês não acham que é uma indignação justa? Você ficar chateado com isso? Deixa, pastor, mas não é para ficar bravo? Pois é para ficar bravo. Se fosse uma criança então, se fosse um ser humano, você não ia ficar muito mais chateado, muito mais bravo? Então, quando você pensar na ira de Deus, você tem que lembrar o seguinte: a ira de Deus, ela é livre do pecado, ela é livre da malícia, ela é livre do ódio, ela é perfeita, ela é estável, ela está em Deus, tá? Então, ela é uma ira que faz parte da perfeição de Deus. Então, quando Deus se ira com esse mundo, faz parte da perfeição dele, não é que nem a nossa ira. É uma justa indignação que quase a gente não pode explicar. Aqui o Paulo está falando, do céu se manifesta essa ira justa. O inferno faz parte da ira perfeita de Deus. A condenação dos perdidos faz parte da ira perfeita de Deus. E se você entende, isso não vai mudar a perfeição de Deus. Se você entende ou não entende, não vai mudar a perfeição de Deus. Portanto, irmãos, para quem se manifesta a ira de Deus? Olha, para quem? Versículo 18: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens. Olha só, quando Deus criou Adão, Ele não criou Adão debaixo da ira, não, de jeito nenhum. A ira de Deus, é claro, é sobre os homens, mas sobre os homens que transformaram a impiedade, perdão, não a impiedade, né? Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Então a ira de Deus é sobre esses homens ímpios e injustos. Essas duas palavras, elas querem dizer uma coisa interessante, né? Por exemplo, impiedade vem de ímpio, pio. É por isso que muitos papas chamavam Pio, né? Ai, que nome feio, né, pastor? Mas o significado não é feio, né? Pio, não dá um pio, não quer dizer isso não. Pio quer dizer santo, ímpio quer dizer não santo, né? Não justo. Então, ímpio é aquele que despreza a Deus, a verdadeira religião, e está ativamente envolvido com o mal. Impiedade é você rejeitar a Deus, a verdade de Deus, e você ser um ativista do mal. Isso é impiedade. É por isso que essa genealogia de gênero hoje, como ela é colocada, meus irmãos, ela é uma impiedade. E Deus sabe que isso é uma impiedade. Injustiça ou iniquidade é um desprezo pelo próximo e maldades, né, pecados
cometidos contra eles. Então, quando fala dessa injustiça, na verdade a palavra lá é iniquidade, é uma pessoa que ele tem prazer no mal, ele tem prazer em fazer coisas erradas. Quando ele está fazendo umas coisas erradas, a palavra arrependimento não está na cabeça dele, ele nem pode imaginar isso aí. Por isso, a ira de Deus é sobre esses homens que fazem isso. Final do versículo 18, transformam a verdade em injustiça. Veja só, detém a verdade em injustiça. Eu fui no original para ver o que significa essa frase. Eu até fiquei espantado. No original está escrito: eles mantêm a verdade suprimindo-a. Agora, isso muda um pouco o nosso jeito de ver as coisas. Na verdade, eles sabem a verdade, mantêm a verdade. Ou seja, a verdade, meus irmãos, não pode ser ignorada, é como aquela luz vermelha. A verdade daquele motor é a luz vermelha, entenderam? Mas o que os homens fazem? Eles suprimem. O que é suprimir? Suprimir quando uma pessoa está falando com você, é você erguer o rádio no último. Suprimir é ele ver o barulho do motor e erguer o rádio do carro no último, ou seja, ele suprime, ele não quer ouvir de livre e espontânea vontade, ele não está nem aí. Deus está dizendo que essa impiedade, essa iniquidade desses homens é porque eles não estão nem aí com o que Deus está falando, com os avisos de Deus. Eles não se importam com os avisos de Deus. Então o homem procura abafar ou encobrir a verdade de Deus. Ou seja, ele escolhe conscientemente ignorar todas as verdades. Veja, se tiver uma pessoa pregando a palavra de Deus no meio da rua, e a pessoa até escuta alguma coisa, mas ela faz de conta que ela não escuta, ela está suprimindo a verdade. Quantas pessoas, eu já falei para vocês a história do Luiz de Carvalho, ele foi o maior cantor evangélico que já teve nesse mundo, foi ele. E ele só de passar em frente a uma igreja, viu o pessoal cantando, ele estava saindo de um show, que ele mesmo era o cantor do show, e aí ele escutou as pessoas cantarem, aquilo tocou o coração dele, e ele não conseguiu suprimir a verdade. Na outra feita, lá longe, em Cruzeiro do Sul, um camarada foi pago pelo padre para ir lá e fazer uma algazarra na frente da igreja, jogar pedra, quebrar as coisas, enquanto o pastor estava pregando. E aí ele chegou lá e o pastor estava falando do amor de Deus, e ele, quando foi pegar a pedra, começou a ouvir o amor de Deus, falando de Jesus, e ele disse: não, mas essas pessoas, elas não estão falando uma coisa ruim, não conseguiu suprimir a verdade, só de ouvir. Então Deus está dizendo: olha, essas pessoas iníquas, ímpias, elas suprimem a verdade. Então o homem, ele escolhe conscientemente ignorar todas as evidências, Facilmente transformamos o bom em mal, o mal em bom, o certo em errado, o errado em certo. Não é isso que está acontecendo com o nosso mundo? O errado virou certo, o certo virou o errado. Agora, isso é impiedade, e isso é iniquidade. Essa transformação, e é bonito, você querer ficar de bem com a sociedade, você ficar de bem, com o sistema cultural. Mas eu quero perguntar para você, e Deus, o que acha disso? Deus vai mudar porque a cultura mudou? Deus vai mudar porque a opinião das pessoas mudaram? Não, Deus não vai mudar. Deus diz: eu, Senhor, eu não mudo. Essa palavra é muito forte. Por isso, meus irmãos, essa consciência de saber que está errado e erguer o som, ou seja, não querer ouvir a verdade de Deus, nos lembra esse motorista, tá bom? Agora, Deus se revela aos homens. Onde Deus se revela aos homens? Se revela na criação. A criação revela que há um Deus. Não esqueça disso, tá? A criação revela que há um Deus. É engraçado, porque nós temos uma sociedade fechada à maçonaria.
E eles falam muitas coisas da maçonaria. Até tem uma pessoa que eu gosto muito que é maçom, né? Mas eles não entendem muita coisa da verdade, não. Só que é interessante que eles têm a figura deles é um esquadro. Vocês já viram que o símbolo deles é um esquadro da maçonaria? Aí você chega na frente da maçonaria, tem um esquadro lá. E, pô, pastor, por que tem um esquadro lá? Bom, maçom quer dizer pedreiro em francês. Mas não é por isso, não é porque eles eram pedreiros, pelo contrário. Geralmente o pessoal da maçonaria, eles são pessoas que eles têm muito dinheiro, eles detêm muito poder financeiro. Mas por que tem um esquadro lá? É porque na fé deles, tá? Ainda que eles não creem em Cristo como único e suficiente Salvador, eles não creem como grupo, eles entendem que esse mundo, ele precisava de um arquiteto, que tem um Deus que arquitetou tudo isso. É por isso que tem um esquadro. Eles entendem que tem que ter um arquiteto. O sol, as estrelas, como é que esse sol não cai? Como é que essas estrelas não caem? Como é que tem esses rios bonitos, essas montanhas maravilhosas, essas cachoeiras encantadoras? É porque alguém... E tudo funciona certinho. Pois é. Meses, estações? Pois é. Eles entendem que tem que ter um projeto. Não é possível que não tenha um projeto. Então, o símbolo deles é um esquadro. A criação, meus irmãos, revela o poder de Deus. O poder de Deus de trazer à existência coisas que não existem. O poder de criar vida, meios para sustentar a vida. Eu ouvi o irmão Félix uma vez falando sobre esse assunto. O poder de Deus de criar a vida e sustentar a vida. Se a gente pegar aqui o nosso bebezinho que está no colo da mãe dele ali, da nossa irmãzinha Cleide. Mas quando esse nenezinho não tinha nascido e ele estava sendo gerado ali no ventre da mãe dele, ele ia vir a este mundo. Ele não sabe falar, ele não sabe pegar nada, ele não sabe andar. O que vai acontecer com uma criatura dessa, Cleide? Ele vai morrer. Assim que nasceu, ele vai morrer. E Deus começa a preparar o corpo da mãe para receber aquela criança. Não precisa de nada, só precisa da mãe dele. Só. Isso é a perfeição da criação de Deus. Tem que ter um Deus, O nenê vai morrer, não vai morrer não. Deus está preparando a mãe para receber ele. Calma, Ele vai poder mamar lá e vai ficar fortinho, bonitinho, e vai crescer, vai andar na igreja, vai atropelar os velhinhos lá na porta. Não é assim? Deus, Ele é maravilhoso. Aqui, irmãos, o poder imediato. Deus, Ele cria as coisas imediatamente, ou seja, sem ajuda de nada para criar. Haja luz e houve luz, Só pelo poder da sua palavra. Nós chamamos isso de poder imediato. Mas Deus também cria pelo seu poder imediato, ou seja, por meio de algumas coisas. O ser humano, por exemplo, ele foi criado do pó da terra. Então, é um poder imediato, O poder de sustentar tudo, a vida inanimada, a vida animada. Animada quer dizer que se movimenta, inanimada quer dizer que não se movimenta. Nós somos seres animados, porque nós nos movimentamos, mas uma pedra não é. A pedra, ele é um ser inanimado, não se movimenta. Por isso Deus criou tudo na sua santa perfeição, sabe? Deus criou tudo. A criação revela os atributos invisíveis de Deus. Então, meus irmãos, presta atenção nessas três coisas. A criação revela que há um Deus, que existe uma ordem criadora. A criação revela que há poder em Deus, tem que ter poder para ter criado tudo isso. E a criação revela os atributos invisíveis de Deus. O que são os atributos invisíveis mencionados aí no versículo 20? Olha, sabedoria, bondade, amor, paciência, veracidade e outros. Como é que você não vai ver a sabedoria de Deus na criação? Como é que você não vai ver a bondade de Deus na criação?
Olha, a bondade de Deus está em todos os lugares, visto de uma forma esplêndida, meus irmãos. Então, veja o versículo 20, vamos dar uma olhadinha no versículo 20, né? Diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. O poder, a divindade, os atributos se veem pelas coisas que foram criadas. Poema. Estou tentando lembrar de um poema aqui, eu não estou lembrado, né? Na minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Calma lá. Eu não sei muita coisa, mas é um poema, né? Minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Ó, então ele tem que ficar rimando alguma coisa, né? Para ficar um poema legal. Essa palavra que você lê aqui, as coisas que estão criadas, é uma palavra só no Novo Testamento. E essa palavra quer dizer poema. Poema. As palavras coisas criadas no original é poema. Sabe por quê? Porque de fato a criação se assemelha muito a um poema. A sincronia que existe na criação é uma coisa inexplicável. Um poema tem que ser escrito com detalhes, tem que ser dito com detalhes. As palavras são escolhidas a dedo. Então Deus, quando Ele criou esse mundo, foi como uma criação de um poema. Para Ele foi fácil, porque Ele é Deus. Mas por que o sol não cai? Mas não pode cair. Se Ele ficar um pouquinho mais perto da gente, a gente já torra tudo. É por isso que não mora ninguém lá em Mercúrio, porque o povo lá vai morrer torrado. Mas não, aqui existem condições de vida. A água tem que ter água potável. Mas por que o mar é salgado? E como é que vai limpar o mundo? O grande pinico do mundo é o mar, onde toda a sujeira vai, e aí evapora, e volta em nuvens, e aí chove de novo uma água para nós, cai nas pedras, filtra, vai para o mar, imunda, vai para cima, dá a evaporada, vem para lá, chove de novo, tá? Deus está sempre limpando a água, sempre, sempre, sempre. Há uma perfeição em tudo. Já pensou se não tivesse a Cordilheira dos Andes, o que teria sido desse mundo? Por que Deus fez um muro lá? Tem uma explicação, para a gente não ser destruídos pelos vendavais, etc. Meus irmãos, tudo que Deus fez, há uma perfeição, há um poema, há uma ordem, uma perfeição no design, A criação é um poema em fatos, há uma evidência desse poder de Deus. Agora, Paulo está dizendo aqui, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Vamos dar uma olhada no versículo 19, porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus manifestou. Ou seja, uma pessoa, só de olhar para este mundo, ele já deveria saber que Deus existe. Que Deus existe. Sabe, a maioria dos cientistas, sabe, tem esses que são os incrédulos, mas olha, meus irmãos, aquele que criou a luz, como é que é o nome do que criou a luz mesmo? Thomas Edison, o Thomas era um crente, era um servo de Deus. A maioria das pessoas que tiveram assim o nome para grandes criações neste mundo eram pessoas tementes a Deus. O camarada que falou assim, olha, a terra era redonda, era um crente que leu Isaías, que Isaías diz que a terra era redonda, e ele quase que foi preso por isso e morto numa guilhotina, porque ele falava para as pessoas que a terra era redonda. A terra é redonda. Veja, meus irmãos,
Nós não podemos discutir com a Bíblia, porque a Bíblia sempre tem razão. Então Deus está aqui, né, mostrando para nós, no Salmos 19:1. O que diz lá no Salmos 19:1? Vamos pegar na nossa Bíblia, que está meio apagado aqui, né? Salmos, capítulo 19 e versículo 1. Ah, que salmo maravilhoso! Devíamos decorar esse salmo. Diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E você não crê na Bíblia? Você sabe disso? Que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento faz o quê? Anuncia a obra das suas mãos, um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Ah, meus irmãos, Deus está falando aqui, olha, você não acredita nele porque você não quer, porque o céu, o firmamento, a terra, as línguas, todas estão anunciando o poder de Deus. Salmo 92, versículo 5, diz assim: quão grandes ou quão maravilhosas são, Senhor, as tuas obras, muito profundos os teus pensamentos. Ele olhou para essa criação e ele disse: Senhor, quão grandes são as suas obras. E no Salmo 104, versículo 24, ele diz: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizestes com sabedoria, cheia está a terra das suas riquezas. Aí você tem uma rosa que é rosa, mas você tem uma rosa que não é rosa, é vermelha, que negócio esquisito, né? Aí, para piorar, você tem uma rosa que não é nem rosa, nem vermelha, ela é branca, mas como é que pode isso? Pois é, né? Quão variadas, Senhor, são as tuas obras. Que bom que a gente não tem só arroz para comer, tem arroz e feijão. Ainda Deus põe nesse mundo umas galinhazinhas aí, uns franguinhos, algumas coisas, né? Que você pode ir lá no açougue comer. Olha só, meus irmãos, quão variadas, Senhor, são as suas obras. Já pensou se para todo lugar que você olhasse fosse cinza? Ou verde? Ah, verde é mais bonito, mas fica vendo verde toda hora, cansa, né? Então, não é assim que funciona. Deus, ele deu cores, ele deu formas. Deus é esse Deus maravilhoso, que quão variadas, Senhor, são as tuas obras. E todas as coisas fizeste com sabedoria, tem uma sabedoria em tudo que ele faz. 4 homens: o Ivan, o Yuri, o Glyn. É 5, né? O Armstrong e o Buzz. Tá meio confuso aqui. Você sabe, da década de 50, 60, 70, houve uma guerra fria e se disputava a guerra. Hoje se disputa lá nas trincheiras, né? Mas os Estados Unidos com a União Soviética disputavam a guerra, tentando descobrir ou ver quem chega primeiro na Lua. Mas para primeiro chegar na Lua tinha que fazer, meus irmãos, um foguete subir e sair da órbita, né? Ficar lá orbitando na Lua e não na Terra. Isso era uma coisa muito difícil. E sabe de uma coisa? Os incrédulos conseguiram primeiro que os crentes, os russos. Aí é que entra o Ivan Ivanovich, o João Ninguém. Aí em 1961, pela primeira vez, os russos conseguiram colocar, meus irmãos, uma nave, né? Uma nave orbitando a Terra, tal, né? E aí, tal, desceu, conseguiram, foi uma vitória muito grande para a Rússia, comemoraram, né? O Ivan. Passou alguns meses, mandaram o Yuri Gagarin, que é muito conhecido, né? Realmente é o primeiro homem que conseguiu fazer isso, ficar orbitando lá, né? É ele que olhou e disse: que lindo, que maravilha que é a Terra é azul, né? Aí, naquele mesmo ano, né, subiu um americano, esse era um crente, né? E ele leu o livro de Gênesis, capítulo 1, quando ele estava orbitando. E ele disse assim, né? Olhar para esse tipo de criação e não acreditar em Deus é impossível para mim. Veja só, ele estava no mesmo lugar que o Yuri Gagarin.
o mesmo lugar. Mas ele disse: eu estou vendo a terra daqui, e como é que eu não vou acreditar em Deus vendo essas maravilhas? E aí, meus irmãos, no ano de 1969, naquela luta, quem chega primeiro, não é que os americanos chegaram primeiro na Lua? E os primeiros dois que desceram, o Armstrong e o Buzz, eles leram o Salmo 8, e o Buzz era abusado. Ele era um crente, muito fiel a Deus. E ele combinou com o pastor dele: quando eu chegar lá, nós vamos desligar todos os microfones, e eu vou tirar um pedaço de pão, e vou beber um gole de vinho. E a gente vai tomar uma ceia lá. Eu quero que a minha igreja, na mesma hora, faça isso. E eles fizeram isso. Ele disse: a primeira coisa que eu quero fazer é dar glória a Deus. Mas juntos eles leram salmos. Eu quero ler esse salmo com vocês, Salmo 8, tá? Salmo 8 diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra, pois puseste a tua glória acima dos céus. Agora ele estava acima dos céus, e ele está dizendo: Deus, eu quero te gloriar, eu quero te glorificar, eu quero te adorar, eu quero te louvar, Deus. São elementos diferentes. O Ivan, ele não era gente, ele era um boneco. Ele tinha 40 ratos dentro dele. Então ele era um boneco, ele não viu nada, porque um boneco não vê nada. Então ele desceu, não falou nada. Por quê? Porque um boneco não vê nada, não fala nada. É um boneco que tinha 40 ratos dentro. Não vamos falar nada para o Ivanich. Esse nome Ivanich, Ivanovich, né? Significa João Ninguém aqui, tá? João Ninguém. O João Ninguém foi, João Ninguém voltou, mas coitadinho, né? Ele era um boneco. Mas o Yuri não, ele era um ser humano. E quando o Yuri subiu e viu, meus irmãos, a terra, ele não glorificou a Deus, ele glorificou a criação. A terra é azul, é linda, é maravilhosa. Em vez de adorar a Deus, ele adorou a criação. Já o próximo, ele disse: não, eu não posso ver isso sem dizer que eu creio em Deus, eu não posso. Eu vou ler Gênesis 1. Já os outros dois, eles estavam mais firmes ainda. Eles falam: se a gente pisar na lua, nós vamos dar glória a Deus. E eles deram glória a Deus. Adrian Buzz, ou Aldrin Buzz. Eu também não sabia disso, mas ele é o astronauta mais famoso que existe na face da Terra. Ah, pastor, vocês já viram aquele desenho do Toy Story? Como é que é o nome daquele bonequinho do Toy Story? Como é que chama? Buzz. É por isso que chama Buzz. É em homenagem a ele. Irmãos, a Bíblia diz: aquele que me honra, eu o honrarei. O nome escolhido foi aquele que fez um pacto com Deus. Eu digo para você que essas pessoas que fazem desenhos, alguns são servos de Deus, são crentes. E alguns são completamente ímpios. Mas aqueles que são crentes, parece que Deus dá uma sabedoria para eles mesmos, para homenagear o homem que foi lá e disse: eu vou dar glória a Deus. Qualquer dia eu vou comprar um bonequinho daquele do Buzz lá, né? Para lembrar aqui, quando eu estiver pregando, falar dele, eu vou usar o Buzz, né? Como é que ele fala mesmo? Ao além e infinito? Ao infinito e além, né? Olha que legal. Então agora você já sabe que ele, quando era criança, ele tinha um sonho de ir para a Lua. E ele foi. E adolescente, ele então entrou em pacto com a igreja dele, porque levou muitos anos de treinamento, e quando ele já era um adulto,
ele cumpriu tudo o que ele tinha prometido para Deus. Então, essas lições, irmãos, são muito importantes para nós. Veja só, o Yuri, ele viu a mesma coisa que o Buzz. Qual é a diferença? É que um deu glória a Deus e o outro deu glória para a terra. Final do versículo 30, para a gente terminar. Portanto, és indesculpável. O homem é indesculpável por não crer em Deus. Qual desculpa alguém vai dar para Deus? Se Deus vai olhar para ele e dizer, não tinha sol lá na tua terra? Não tinha árvore lá? Tinha. E você não me viu no sol? Você não me viu nas árvores?